de cerca de 23 anos, que é a regulamentação de um inciso do artigo 5º, posto, portanto, entre as garantias e direitos fundamentais, que é o acesso à informação. Essa é uma dívida do país com o seu povo, com a sociedade brasileira. Em segundo lugar, o Brasil precisa resgatar compromissos que assumiu em convenções internacionais. Convenção da ONU contra a corrupção, Convenção Interamericana da OEA contra a corrupção, outros foros internacionais como a OCDE e tantos outros onde o país vem sendo cobrado pela ausência de uma lei como esta. Para nós, da Controladoria Geral da União, senhor presidente, essa caminhada começou no Conselho da Transparência Pública, por proposta, que é um conselho paritário com a sociedade civil, por proposta da ONG Transparência Brasil, nos idos de 2005. No ano seguinte, o projeto foi apresentado à Casa Civil da Presidência da República, onde ele foi ampliado e acrescido de contribuições outras de diversos outros setores do governo. E em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resgatando um compromisso de campanha com o Fórum das Entidades que lutam pelo direito à informação, e vejo aqui um dos seus representantes, o jornalista Fernando Rodrigues, o presidente encaminhou ao Congresso, à Câmara, o projeto de lei, que hoje se encontra aqui no Senado Federal, onde a nossa esperança se deposita nesse instante. Eu vou tomar apenas alguns minutos para, pedindo aqui a nossa assessoria que me ajude com as transparências, resumir por que entendemos que é tão necessária uma lei de acesso à informação. Em primeiro lugar, isso hoje é entendido como requisito inerente à consolidação democrática de qualquer país. A nossa Constituição prevê, não apenas no inciso que ali se encontra, mas também no inciso 33, mais especificamente, esta promessa. A Declaração de Direitos Humanos da ONU também prevê esta obrigação, digamos assim, dos governos em todos os estados democráticos. Isso também é previsão da resolução da Assembleia Geral da OEA desde 2006. Na próxima transparência, nós resumimos os compromissos formais internacionais do país. Na Convenção da ONU, que me referi há pouco, contra a corrupção, está estabelecida a garantia do acesso a informações públicas como mecanismo imprescindível para a participação ativa da sociedade civil e de ONGs na prevenção e na luta contra a corrupção. Isso porque, como nós costumamos dizer, a transparência e a visibilidade dos governos é o melhor antídoto, a melhor vacina contra a corrupção. Próxima transparência reflete o nosso compromisso na Convenção Interamericana. No âmbito do mecanismo de acompanhamento do cumprimento dessa convenção, o Brasil já foi cobrado, já recebeu recomendação expressa no sentido de consolidar e sistematizar em um único normativo dispositivos que garantam esse amplo acesso. E já explicarei por que a nossa legislação atual não satisfaz a isso. Na próxima, nós vemos que na OCDE, embora isso não conste da convenção da OCDE, porque é uma convenção mais limitada ao combate ao suborno transnacional, mas outros setores da OCDE que promovem a integridade e os sistemas de prevenção da corrupção, já fizeram uma avaliação do sistema brasileiro de integridade, transparência e prevenção da corrupção e constataram aquilo que nós todos já constatamos, ou seja, embora muito evidente a posição de liderança do Brasil em termos de transparência ativa, do ponto de vista da transparência orçamentária e financeira,
nós dispomos hoje de um portal de transparência atualizado diariamente e que é referência mundial, mas, de outro lado, naquilo que nós chamamos de transparência passiva, que é aquela que depende do pedido do cidadão que quer acesso a um determinado documento, nos falta a norma completa estabelecendo esses procedimentos, os prazos e as sanções. É isso que nós procuramos com esse projeto. Prosseguindo, mais recentemente, o Brasil foi convidado a liderar, ao lado dos Estados Unidos, por iniciativa do governo do presidente Obama, uma iniciativa que pretende levar à Assembleia Geral da ONU uma conclamação para que todos os países do mundo avancem em matéria de governo aberto, ou seja, em matéria de transparência pública, abertura governamental em todos os setores. Nesta condição, o Brasil foi escolhido para co-presidir o grupo, juntamente com os Estados Unidos, e juntos com mais 7 países, México, Reino Unido, Noruega, Índia e mais uns 2 países, a África do Sul e outros, estabelecemos critérios para convidar outros países a integrar-se a este esforço. Pois bem, na pontuação final desses critérios, ficou faltando um ponto para o Brasil. O nível máximo de pontuação seriam 16 pontos. O Brasil ficou com 15 exatamente por falta da lei de acesso à informação. A cada momento, o país passa por esse constrangimento. É considerado referência, por um lado, na transparência ativa, mas é devedor na transparência mediante solicitação, que é esta tratada nesse projeto. Podemos passar? Por que a legislação brasileira atual não satisfaz? Ela cuida essencialmente de disciplinar o arquivamento e as restrições ao acesso, isto é, do que se encontra previsto no inciso 33, a dizer: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Até aí a norma positiva. Em seguida vem a ressalva: ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A nossa legislação até hoje preocupou-se mais de regular a ressalva. Apesar dos avanços, está dito, conclusão, a necessidade premente de um marco legal que regule e operacionalize a primeira parte do dispositivo, que é o direito de acesso. As leis que nós temos, as principais, são a 8.159 de 91, que é a lei dos arquivos públicos, seria revogada em parte por esse projeto. A lei 9.507, a lei do habeas data, será mantida, porque ela cuida do acesso pela via judicial, não há por que alterá-la. O decreto que classifica o manuseio de informações sigilosas seria revogado, obviamente, e a lei 11.111 de 2005, que é exatamente a que regulamenta a parte final do dispositivo, seria revogada, se aprovado for este projeto. É fundamental a aprovação pelo Senado deste projeto, que cuida principalmente do seguinte: ele limita as hipóteses e prazos de sigilo, ele estrutura o procedimento de requisição de informações pelos cidadãos, que nós não temos hoje. O cidadão hoje não tem uma norma dizendo exatamente como deve proceder se ele quer ter acesso a um documento. Estabelece regras e prazos para o atendimento do seu pedido e sanções para a hipótese de descumprimento. Estabelece procedimentos de recurso para os casos de restrição ao acesso, estabelece as instâncias recursais, enfim, dá toda a estrutura, o arcabouço normativo necessário para a orientação do cidadão.
As principais alterações sofridas pelo projeto, tal como encaminhado pelo governo ao Congresso, alterações feitas na Câmara, muitas delas, em sua grande maioria, aprimoraram, sem dúvida nenhuma, o projeto inicial. Algumas merecem um destaque maior. Em primeiro lugar, foi posto um limite nas possibilidades de prorrogação do sigilo. Os documentos classificados no grau mais elevado, ultra secreto, que tem o prazo de 25 anos, renovável por mais 25, em casos absolutamente excepcionais, esta possibilidade de prorrogação foi limitada a uma prorrogação, o que significa que o prazo máximo, nos termos do projeto que veio da Câmara hoje, é de 50 anos. Uma outra alteração significativa introduzida pela Câmara dos Deputados foi a que tornou mais explícita a abrangência de todos os poderes. O projeto inicial não dizia o contrário, mas ele era focado somente no Poder Executivo Federal. O projeto novo é mais explícito quanto ao alcance dos 3 poderes e mais o Ministério Público e também das 3 esferas de governo. O que coloca alguns problemas. O principal deles, e este é a questão que nos preocupa sobremaneira, é a alteração que foi feita em decorrência disso na composição e nas competências de uma comissão prevista inicialmente no projeto como comissão de ministros que funcionaria junto e sob a coordenação da Casa Civil para analisar os casos mais relevantes de classificação ou desclassificação de informações mais sensíveis. A alteração desta composição dessa comissão, que agora prevê, além da presença de ministros de Estado, representantes dos demais poderes, nos preocupa sob o ângulo da sua constitucionalidade, inclusive. Não apenas pelo ângulo da dificuldade do seu funcionamento, mas, sobretudo, pela sua constitucionalidade, em relação à qual nós temos seríssimas dúvidas. Há, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal, considerando, em situações semelhantes a essa, como ofensiva à separação de poderes, além de um possível vício de inconstitucionalidade formal do ponto de vista da iniciativa também, porque foi uma alteração feita na Câmara e que envolve a organização da administração pública federal, competência privativa do Presidente da República. Mas o principal, a meu sentir, é o risco de inconstitucionalidade material, substantiva, uma vez que isso se choca, a nosso ver, com a independência e harmonia dos poderes. No nosso entendimento, o projeto previa uma comissão ministerial, obviamente para tratar somente desses casos extremos no âmbito do Poder Executivo Federal. Caberia ao Senado, à Câmara, ao Judiciário, ao Ministério Público, até por resolução interna, corpore sua, estruturar algo semelhante para os casos equivalentes de documentos no seu âmbito, sem esse risco de inconstitucionalidade que realmente é muito grave e pode prejudicar todos os objetivos que todos perseguimos com esta lei. Então, eu pediria extrema atenção, senhor presidente, desta comissão, destas comissões e dos senhores senadores para este ponto em especial. Por último, alguns outros pontos que também foram, ainda, por favor, naquele slide anterior, outros pontos que nos preocuparam, mas que são questões menores que podem ser solucionadas mais facilmente. Um deles, houve uma restrição na lista de autoridades com competência para classificar ou desclassificar documentos. Autoridades de um determinado nível, até DAS 5, pode criar dificuldades na prática para alguns órgãos, onde o volume e
e a descentralização dessas autoridades na estrutura do Ministério requeira, para maior agilidade, que um número maior de autoridades estivesse capacitado para classificar documentos de determinados níveis de sigilo, evidentemente não de todos. Um segundo ponto também é que foi introduzida na Câmara a previsão do encaminhamento obrigatório de decisões denegatórias ao Tribunal de Contas. Nos pareceu um pouco fora do espírito da norma, embora esteja lá dito que somente nos casos de documentos que tenham a ver com matéria financeira, patrimonial e orçamentária. E também ao Ministério Público no caso de ofensa a direitos fundamentais. A designação do órgão responsável por atividades inerentes à transparência, também foi previsto que o Poder Executivo designará esse órgão. Bom, no nosso entendimento, a Lei 10.683 de 2003 já designa a Controladoria Geral da União como órgão responsável pela política de transparência pública do Poder Executivo Federal. Então, fosse talvez desnecessário a previsão de que o Executivo vai designar o órgão. O órgão já existe na estrutura do Poder Executivo Federal, que é a Controladoria Geral da União. Também há alguns casos de prazos que foram fixados que nos parecem apenas de difícil cumprimento. Não temos nada contra a fixação de prazos para o atendimento dos pedidos, para o julgamento de recursos, mas alguns prazos nos preocupam, como, por exemplo, o prazo que estabelece, salvo engano, 5 dias, prazo de 5 dias para que a Controladoria decida todos os recursos que lhe forem submetidos. Nós imaginamos, tendo em vista a experiência atual com outros tipos de recursos que a Controladoria recebe, que o volume será de tal ordem que dificilmente nós daremos conta de atender esse prazo. Então, é apenas com vistas ao respeito à norma que deverá sair do Poder Legislativo que nós cogitamos, quem sabe, de se ampliar um pouco esses prazos para que possamos realmente cumpri-los. Eu sou dos que defendem que a norma deve ser ampla na sua formulação para que possamos ser extremamente rígidos no seu cumprimento e não o contrário, sermos muito exigentes na fixação da norma e frouxos no seu cumprimento. Então é apenas nesse sentido que eu faço essa ponderação, pedindo a atenção dos senhores quanto a alguns desses prazos. Mas, no mais, entendemos que a Câmara dos Deputados aperfeiçoou o projeto, o fez nos mais diversos aspectos e nós estamos na expectativa de que a tramitação no Senado Federal possa ser a mais rápida e ágil possível para que o nosso país saia dessa posição de um certo constrangimento no contexto internacional, onde avançamos tanto em matéria de transparência e ficamos devedores de uma lei de acesso à informação. Muito obrigado e eu estarei à disposição para quaisquer novos esclarecimentos. Muito obrigado, senhores. Nós é que agradecemos a Sua Excelência, o nosso ministro Jorge Arge,